Shalom Adonai, vamos continuar neste momento mais uma aula na sequência da história da igreja, mais uma proposta de conteúdo dentro deste playlist de história da igreja, dentro desse conteúdo expressivo sobre história da igreja, sabendo que hoje nós já vamos dar continuidade à aula anterior que falamos sobre os pais da igreja e fomos até o João Crisóstomo e hoje vamos dar início com Éfrem da Síria e vamos seguir adiante. Então, na aula de hoje ainda continuamos falando sobre os pais da igreja que demos início na aula anterior à aula de ontem. Antes de entrarmos nesse conteúdo, eu te peço três coisas. Primeiro, dê o seu like. Dê o seu like no vídeo, isso é muito importante. Depois, assista todo o vídeo. E terceiro, compartilhe o conteúdo. Vamos crescer esse canal. Quando nós falamos do Éfrem da Síria, esse escritor clássico da igreja, de língua síriaca, e também é original de Éfrem, que nasce justamente nos anos 306 e vai até o ano existir, ou vai vir a falecer no ano 373, ele vem oriundo da cidade, da região de Edessa, onde ele vai fundar uma escola e formar um coral até feminino naquela região. E a sua obra em prosa vai ser um dos grandes comentários sobre os livros bíblicos nesse período aí do terceiro século, que vai ser inclusive nomeada de Diatessarão de Taciano, tá? Sermões e refutações dos hereges, mas que ele especialmente honrado por suas humilhas métricas e seus hinos pelos quais ele é chamado, a harpa do Espírito Santo. Então, nesse propósito é que Efrem representa basicamente um cristianismo semítico, pré-niceno, mas considerado como anti-ariano, tá? De tal forma que todos os ramos do cristianismo siríaco posterior voltaram-se para ele como um professor espiritual, traçando as suas imagens da natureza e da Bíblia. A rica e sugestiva linguagem de Éfrem descobre toda a realidade como uma provisão de símbolos da verdade espiritual. E ele, inclusive, vai integrar o compromisso teológico com a espiritualidade, com a fé ortodoxa, com a humildade adoradora, e os seus hinos vão influenciar os hinos bizantinos, através, inclusive, de romanos mélodos, no sexto século, tá? Em uma época, inclusive, que quando teólogos gregos dividiam igrejas sobre a terminologia para descrever a divindade, Éfrem vai defender o mistério essencial de Deus. Em vez de usar uma filosofia, ele vai encontrar na poesia mais profunda, ser menos precisa, um veículo mais adequado para expressar o discurso teológico. Tá? Ambrósio, que é um doutor da igreja, em especial referência ao seu ensino sobre a relação apropriada, inclusive entre a igreja e Estado, ele também é considerado um grego na educação. Ambrósio, inclusive, contribuiu para a composição ocidental da Trindade para a teologia moral. Ele foi nascido em Trier, né? E Ambrósio ele é filho de um prefeito pretoriano da Gália. Então ele é oriundo da região da Gália, tá? Ele estuda direito, ele é nomeado governador da Emília Ligúria, em Milão, e em 374 ele é eleito então o bispo de Milão. E embora um catecúmeno não batizado por meio de um conjunto de circunstâncias até sem precedentes na época, ele havia uma forte disputa
nesse contexto entre as facções arianas e a católica sobre a eleição de um novo bispo. A história vai contar que quando Ambrósio pisou no púlpito para restaurar a ordem, uma criança, vendo-a na posição geralmente ocupada pelo bispo, vai gritar: Ambrósio, bispo. A congregação, então, lembrando-se que um menino até, no caso pequeno, os guiara, vai considerar a voz como a vontade de Deus. Ambrósio, inclusive, precisando ser convencido, mas finalmente também reconhecendo o chamado de Deus, vai receber o batismo do clero católico e uma semana mais tarde e vai ser então ordenado a bispo depois dessa semana, né? Ambrósio, inclusive, vai estar envolvido em 4 conflitos com o governo romano também, tá? Podemos considerar que em 384 ele vai pedir ao Senado um altar dedicado a Deus a Vitória, que o imperador Graciano tinha removido, né? E ele também depois vai em 385 a 386 manter com sucesso a posse ortodoxa da Basílica em Milão, que os arianos, por uma instigação até da mãe de Valentiniano II, a Justina, solicitaram para o seu uso, né? Então Ambrósio ele vai organizar um protesto pelos ortodoxos, cujos espíritos vão se manter cantando hinos até que as tropas do imperador retiram-se, tá? E em 388, uma sinagoga judaica ela vai ser destruída por tumultos cristãos e o imperador Teodósio vai exigir que os cristãos a reconstruam. Tá? Ambrósio vai se opor com êxito a essa ordem, inclusive argumentando que o dinheiro cristão não poderá ser usado para constituir uma sinagoga judaica. Nos anos 390, Teodósio vai ordenar o massacre de 6.000 a 7.000 cidadãos de Tessalônica por sedição, que depois de uma revolta vai resultar no assassinato de vários funcionários imperiais. Quando então Teodósio vai aparecer na igreja em Milão e Ambrósio vai recusar a comunhão até que ele faça penitência pelas suas execuções. Teodósio, então, ao contrário de seus antecessores, já estava batizado e, portanto, é sujeito à disciplina da igreja. Então, Ambrósio vai alcançar sucesso que ele faz porque tinha uma população cristã atrás dele. E os propósitos dos imperadores, então, estavam devotados cristãos, como o caso de Graciano, Valentiniano II, que eram nesse momento jovens ainda. Então foi por meio da fé pessoal dos imperadores que Ambrósio vai influenciar a política do Estado. Inclusive ele tinha uma visão espiritual da igreja e não visava uma igreja-estado, mas esta foi praticamente o seu resultado, né? As decisões de Ambrósio que foram alcançadas com um motivo religioso, elas vão pertencer e vão parecer até intolerantes agora, especialmente quanto à questão da reconstrução da sinagoga. Menos intolerante até é o episódio do altar da Isla Vitória, pois a questão não era a questão da tolerância religiosa em si, mas sim um símbolo do paganismo no centro do governo. Tá? Então Ambrósio vai formular uma teoria de 2 poderes, um civil e outro eclesiástico, mas em suas ações ele vai representar uma autoridade da igreja sobre o Estado e isso vai se tornar a significação de seu precedente na igreja na Idade Média. No entanto, Ambrósio tinha uma concepção diferente da igreja, em relação até inclusive àquelas da Idade Média que olhavam para o seu exemplo. Ele não buscava poder político para a igreja. Há outras coisas também notáveis na carteira de Ambrósio, que o seu tratado sobre os deveres do clero foi e vão ser responsáveis até por uma obra influente sobre o papel pastoral dos sacerdotes. Tá?
O título de oficiais, né, ele vai ser emprestado de um trabalho sobre ética por Cícero, tá? Mas Ambrósio vai deixar claras as diferenças cristãs e vamos assim, os sácerdos, né? Ainda que geralmente o bispo era também considerado um profeta, tá? Que devia inclusive aprender enquanto guiasse o povo em sua conduta moral. O seu De Fide foi uma importante contribuição para a doutrina latina da Trindade. Já na verdade, a posição de Ambrósio como até um bispo de Milão vai tornar ele, né, mais importante que um bispo de Roma, tá? Na vitória da igreja, sobre até o paganismo e também o arianismo no Ocidente. Então Ambrósio, que era um pregador capaz, cujas exposições das escrituras tiveram um papel de conversão de Agostinho, algo até que por si só teria concedido a ele um lugar dentro da história da igreja, ele vai promover um culto das relíquias e vai se tornar um dos primeiros a transferir as relíquias para um lugar debaixo do altar de uma igreja. Então ele também vai promover o ideal ascético para virgens e para o clero também, e a sua atividade litúrgica vai ser responsável para incluir uma composição de hinos e a introdução de um cântico antifonal grego dentro da igreja, né? Responsável pela região do Ocidente. Infiltrar na eclésia do Ocidente, então, esse hino de introdução do canto antifonal grego. Tá? As suas obras e os mistérios sobre o sacramento, a sua autoria, inclusive deste último, vai ser questionada e depois vai voltar a ser admitida e autenticada. Então, ele é uma testemunha inicial da teoria metabólica da Eucaristia, em que o pão e o vinho são transformados pela consagração no corpo e no sangue de Cristo. Tá? Então, Ambrósio, ele é responsável, inclusive, também por um dos primeiros comentários sobre a Epístola de Paulo, que, na verdade, podemos até considerar que oficial foi o primeiro comentário, né? Que vai ser publicado por um escritor anônimo, no caso que era o próprio Ambrósio, no quarto século. Tá? Aqui os estudiosos modernos dão o nome até de Ambrosiastro, esse comentário. Esse escritor, ele também vai ser autor de uma das mais respeitadas obras, que é as Perguntas sobre o Antigo e o Novo Testamento, que vai ser transmitido sob o nome de Agostinho. Tá? Então, Ambrosiastro, que foi composto por Ambrósio, vai ser uma obra que vai se opor a Damaso, bispo de Roma, que vai procurar colocar as práticas eclesiásticas em conformidade com o novo papel da igreja, como uma religião de Estado, tá? Que adota um estilo de vida correspondente ao Estado. Tá? Agora, desculpa. Agora vamos falar de Rufino. Rufino, ele é nativo da região da Aquileia, tá? Ele estuda em Roma, ele viaja no Oriente visitando monges, junta-se a Melânia na criação de um mosteiro duplo para homens e mulheres em Jerusalém. Depois ele vai retornar a Aquileia, tornando-se presbítero em 399. A sua principal contribuição vai ser como tradutor das obras gregas para o latim, como os primeiros princípios de Orígenes, o pseudo-clementino Reconhecimentos e da História da Igreja de Eusébio, e outras obras que são também consideradas de grande importância. Rufino, inclusive, ele foi envolvido em uma amarga controvérsia com Jerônimo sobre a ortodoxia de Orígenes, que Rufino vai defender, tá? Jerônimo que é considerado um dos homens mais, quem sabe assim, importantes e destacados, ele vai provocar a ira de Jerônimo, tá? O Rufino, mas isso dificilmente vai tornar eles distintivos até
com ideias diferentes uma da outras, do outro e distintas, tá? Jerônimo era mal-humorado, temperamental, a sua história de vida era de barbáries, com associadas controvérsias sobre as questões religiosas da época. Ele era meio assim, vamos dizer assim, temperamental e colérico. Né? Jerônimo nasceu na Dalmácia e ele era de pais cristãos que lhe deram uma boa educação. Então ele era oriundo dessa formação familiar que concedeu a ele essa oportunidade de ter uma boa educação. Ele foi batizado em Roma, né? E no final de seus dias de estudante, ele então é batizado. Já por volta do ano 370, ele vai fazer parte de um grupo ascético na Aquileia, mas o grupo vai acabar e aí ele vai migrar para o Oriente, tá? Durante o período da sua doença, e isso em Antioquia, Jerônimo vai ter um sonho no qual vai ser repreendido como um ciceroniano, não um cristão. E aí, nesse momento, ele vai resolver abandonar seus estudos clássicos, vai se dedicar à escrita cristã, vai renunciar ao ensino pagão e vai professar uma vida de dedicação ao estudo dos autores clássicos, tá? Vai se retirar totalmente para o deserto como um eremita e vai aprender o hebraico. E depois os seus companheiros eremitas, no entanto, não vão se agradar da sua companhia, então Jerônimo vai voltar para Antioquia, onde o bispo de uma comunidade nicena, Paulino, vai lhe ordenar a presbítero. De volta a Roma, isso nos anos 382, Jerônimo vai ser designado por Dámaso para trabalhar em uma nova tradução latina dos Salmos e do Novo Testamento, e vai possuir um caráter literal não literário das versões latinas antigas da Bíblia, e vai ofender muitas pessoas instruídas, inclusive, e Dámaso queria o melhor, que inclusive queria o melhor para a igreja, né? Então Jerônimo vai promover um ascetismo, vai declarar que todos os que têm medo de dormir sozinhos devem ter esposas, tá? Entre os partidários, inclusive, de Jerônimo, havia um círculo em torno da rica Paula e de suas 3 filhas, né? Os ataques de Jerônimo ao luxo, ao estilo de vida que é não ascético, vão provocar a oposição de vários clérigos e sua decepção com a eleição de Cirício como bispo vai levar ele a deixar Roma, isso em 385. Com Paula, ele vai percorrer a Palestina e eles vão estabelecer-se em Belém e vão fundar mosteiros duplos para homens e mulheres. Assim, vai começar o seu período mais frutífero de estudo e também de escrita. Né? Embora até ele vivesse na Palestina, Jerônimo vai permanecer essencialmente um ocidental. Tá? Ele vai querer parecer ortodoxo, mas não vai se importar com os detalhes da controvérsia teológica oriental. Ele vai esperar ser até um cristão Cícero, né? E um professor abrangente de cultura cristã e, além disso, um monge e também um santo. Tá? Embora comprometido com o ideal filosófico e a aparente do ascetismo, Jerônimo não era realmente um monge no coração. Tá? A sua incoerência dos seus ideais, como tem sido sugerida, chegou até as raízes do seu ser, levando a um trabalho, vamos dizer assim, implacável e talvez até explicando alguma das contradições do seu caráter. Tá? Jerônimo foi considerado, depois, mais tarde, para uma série de controvérsias do ascetismo e as questões eclesiásticas da época, a qual até ele vai escrever contra o Elvídio, que vai negar a virgindade perpétua de Maria. Juviniano também, que negou o monasticismo, era uma forma superior de vida cristã, vai dizer sobre o monasticismo, tá? E ele vai escrever contra Juviniano também, o Jerônimo. O Vigilâncio, que negou o culto dos mártires, Jerônimo vai combater.
Rufino, que apoiou a ortodoxia de Orígenes, Jerônimo vai combater. Pelágio, que apoiou a possibilidade da impecabilidade humana, Jerônimo vai combater. Então, em cada caso, as posições defendidas por Jerônimo, elas vão se tornar controversas, porque ele vem em confronto e em discordância à posição de muitos líderes e influentes da época, dentro do contexto eclesiológico. Jerônimo vai ser lembrado pela sua notável então contribuição para o futuro da cristandade ocidental e pela sua tradução latina da Bíblia, tá? Que é, no caso, a Vulgata de Jerônimo. Então, essa foi os contributos que Jerônimo trouxe para dentro do contexto eclesiológico e eclesiástico. E assim nós encerramos esse conteúdo sobre os pais da igreja, que foi desenvolvido em duas aulas, a aula anterior e essa de hoje. Obrigado a todos.